Oi, pessoal, tudo bem? A nossa conversa de hoje vai ser para falar a respeito de obesidade e puberdade precoce. Afinal de contas, o que uma coisa tem a ver com a outra? Então, antes de responder essa pergunta, é importante nós entendermos os conceitos que estão relacionados a ela. Então, primeiramente, o que é puberdade? Puberdade é um período de transição em que começa a desenvolver os caracteres sexuais secundários. Quando a gente é formado no período da nossa fecundação, nós recebemos dos nossos pais cromossomos chamados sexuais, que vão determinar o nosso sexo biológico. E aí, a gente tem, durante a gestação, a diferenciação de gônadas, então vai começar a aparecer pênis, vagina, útero, testículo, tudo isso dentro do útero, fica tudo formado e por período determinado da nossa infância, isso fica parado. Então, eu tenho todo um desenvolvimento intraútero, a partir do nascimento isso vai parar e vai ficar estacionado durante toda a infância. A partir de mais ou menos 8 anos nas meninas e 9 anos nos meninos, que é quando começa a puberdade, ocorre um start. Então, a glândula pituitária, que é uma glândula que a gente tem aqui no cérebro, ela começa a lançar hormônios, que são esteroides sexuais, que vão atuar nas nossas células germinativas e falar: opa, acorda, tá na hora de vocês voltarem a funcionar. E esses hormônios que vão ser produzidos, estrógeno, progesterona, testosterona, vão fazer com que ocorram os caracteres secundários. E aí vai começar a aparecer pelo pubiano, pelo axilar, odor axilar, a pele vai ficando mais oleosa, com acne. Isso tudo vai acontecer, em princípio, como eu falei, 8 até uns 13 anos nas meninas e 9 até uns 14 anos nos meninos. Acontece que quando a gente está na infância, existe uma quantidade grande de uma proteína específica chamada proteína globulina carreadora de esteroides sexuais, SHBG. Essa proteína, ela faz com que esses esteroides, eventualmente, se estiverem na corrente sanguínea, sejam ligadas a ela e não atinjam os tecidos-alvo. Por isso que muitas vezes você não vai entrar na puberdade antes desse período aí de entre 9 e 13 anos. Por outro lado, quando existe a questão da obesidade, a gente sabe que essa proteína, por exemplo, ela está numa quantidade menor, o que pode fazer com que eu entre na puberdade antes da hora. E pensando em relação à obesidade, né, que é um outro conceito que a gente precisa entender também. A gente sabe que a obesidade é muito mais do que preguiça ou descontrole. As causas da obesidade, elas são diversas e multifatoriais. Então, nós temos pessoas que têm questões genéticas envolvidas, questões intraútero e ambientais envolvidas, até mesmo bactérias que estão ou não no intestino podem interferir na questão da obesidade. Acontece que na infância, a obesidade, ela sim, tá ligada ao ambiente intraútero. Então, por exemplo, mulheres que engordam muito durante o período de pré-natal podem desenvolver diabetes gestacional e fazer com que essa criança já nasça grande, que ela já nasça com tendência à obesidade. Então, a gente sabe desses fatores todos, mas também muito da obesidade infantil é de caráter ambiental. Então, são crianças que acabam se alimentando muito mal, principalmente de alimentos ultraprocessados, que são mais chamativos, são muito saborosos e são fáceis de serem feitos. Então, a bolacha, é o salgadinho, é o macarrão instantâneo, refrigerante e tantas outras coisas que podem fazer parte da alimentação dessas crianças que a gente sabe, né, que elas comem bastante hoje em dia. Associado a isso, também existem questões relacionadas à movimentação. As crianças antigamente, elas brincavam mais, elas tinham mais espaço, elas desenvolviam atividades mais lúdicas fora de casa, né? Elas tinham um mundo ali, seja no quintal, seja na própria rua, e hoje em dia isso
vem se perdendo. As crianças, elas tendem a ficar mais confinadas, seja porque elas estão muitas vezes num apartamento que é muito pequeno e não dá para ficar correndo para lá e para cá, ou porque elas até moram num lugar que talvez seja um pouco mais aberto, mas por conta da violência, os pais ou os responsáveis acabam ficando com um pouco de medo de deixá-las expostas, e aí elas ficam mais trancadas, né, com um espaço mais limitado. Associado, óbvio, a questões de tecnologia. Então, as crianças têm acesso muito mais cedo a tablets, a celulares e computadores, e acabam ficando mais sedentárias. Elas tendem a se movimentar menos, a desenvolver essa outra parte de atividade física mais devagar, ou até nem gostam de fazer mais atividades ou de brincar de formas mais intensas. Enfim, tudo isso pode fazer com que a criança fique obesa antes da hora. E quando eu falo de obesidade antes da hora, a gente está falando inclusive de bebês que se alimentam mal. Então, quando você abre mão, seja pelo motivo que for, né? Não estou julgando ninguém. Quando se abre mão da amamentação exclusiva antes dos 6 meses, ou de você associar a amamentação, né, no período dos primeiros 2 anos, que é muito importante, você vai substituir o leite materno por um outro alimento. E esse outro alimento pode contribuir com que o seu filho fique obeso. E isso vai perpetuando durante toda a infância. A questão é que a puberdade precoce, ou seja, quando a criança começa a desenvolver esses caracteres secundários, antes dos 8 anos, no caso das meninas, e dos 9 anos, no caso dos meninos, isso pode trazer diversas consequências. Tanto consequências em termos psicológicas e comportamentais, como bullying, por exemplo, né? Você já imaginou o quanto esse desenvolvimento acelerado pode interferir no relacionamento do seu filho com outras crianças que são da idade dele, porque ele tá mais à frente, ele tá mais desenvolvido, ele é diferente do que aquelas outras crianças que ainda não se desenvolveram? Existe uma maior chance dessa criança que tá em puberdade precoce sofrer abuso sexual. Nós sabemos que não tem perfil de predador sexual, não tem como a gente saber onde é que eles estão aí, soltos, rondando as pessoas e rondando as nossas crianças. A gente pode, no máximo, tentar mostrar para os nossos filhos um padrão de comportamento que é inadequado, dar algumas dicas, mas não existe uma forma de você prevenir 100%. E aí uma criança que se desenvolve mais cedo, que acaba tendo uma aparência de ser mais velha do que ela realmente é, acaba com esse conflito, ela chama a atenção muito mais fácil desses predadores, mas ela tem uma mentalidade infantil, então ela fica muito mais exposta a abusos sexuais. Além disso, essa criança pode desenvolver diversas doenças que vêm junto com a obesidade. A hipertensão, o diabetes tipo 2, doenças relacionadas a doenças osteoarticulares por conta do peso, do sobrepeso, doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral, cânceres que estão relacionados a hormônios, especialmente aqueles estrogênio dependentes, né, câncer de mama, de endométrio. Tudo isso pode acontecer simplesmente porque eu estou obeso antes da hora. E acontecer bem antes do que se deveria acontecer. A gente tem uma expectativa de vida alta, né, de mais de 70 anos para as mulheres aqui no Brasil. Óbvio que tem um recorte racial, às vezes que a gente não vai discutir isso agora, mas enfim, média uns 70 anos para as mulheres. E você pensar que isso pode ser abreviado por conta de medidas comportamentais que não foram tomadas, de ensinamentos que não foram dados na hora certa, é bastante doloroso, é bastante difícil. Então, o que eu posso fazer para ajudar, né, o meu filho? O que eu posso fazer para melhorar essa questão toda? Primeira coisa, né, começa com a gente. Nós temos que dar o exemplo para que essas crianças possam ter uma vida mais saudável.
Então, evitar de comprar alimento ultraprocessado, ofertar mais verduras, legumes, frutas para essas crianças. A gente não pode ter medo de ofertar para elas, não pode ter medo de dizer não. Falar, não, você não vai comer essa bolacha, você não vai comer esse iogurte, você não vai comer esse salgadinho. Enfim, a gente também tem que mostrar que nós fazemos atividade física e mostrar para eles o quanto a atividade física é importante, incentivá-los a fazer atividade física, ficar regulando o horário de internet, de tablet, de celular, estimular a fazer algum tipo de esporte ou atividade, praticar atividade com o seu filho. Então vá para o parque, vá para o parquinho, estimula a movimentação desde pequenininho. Essas medidas que podem parecer muito pequenas, elas a longo prazo, e é disso que a gente tem que pensar, que não é uma coisa rápida, a longo prazo, vai fazer muita, mas muita diferença na saúde do seu filho. Então, preste atenção, leve o seu filho sempre ao médico, sempre ao pediatra, porque assim que houver o diagnóstico de obesidade, você pode intervir e tomar as medidas necessárias. Criança chora mesmo, a forma deles se comunicarem e muitas vezes expressarem os sentimentos que eles têm é através do choro, é através de birra, mas você como adulto, você não pode ceder a isso, porque você entende o que está acontecendo, ele não. Então, bata o pé também e não permita, não ceda, não volte atrás em relação a esses comportamentos, esses alimentos que precisam ser trocados e modificados. Incentive desde pequenininho, quando o bebê está começando a introdução de alimento, incentive a comer, comidas diferentes, faça a papinha de uma forma saudável, para que ele aprenda a gostar dessas comidas, desenvolva esse paladar e possa carregar isso para o resto da vida. A obesidade é uma doença muito séria, é uma doença que traz diversas consequências e a gente precisa combater essa pandemia. Os adultos já estão de uma forma muito grave, a gente não pode deixar que as nossas crianças também acabem com esse tipo de problema tão cedo. Hoje a gente vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, quiser contar sua história, quiser dividir alguma coisa, vai ser um prazer poder dividir isso com vocês. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.